Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar da cirurgia plástica mais realizada no mundo. Se inscreve e acompanha que tem muita informação aqui para acontecer. E para isso, curiosamente, eu trouxe uma oftalmologista especialista em cirurgia plástica ocular. Doutora Andréa Morato. Obrigado, Andréa. Obrigada, Rafa, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e hoje vão render bons temas, porque se tem uma coisa que está em alta é a blefaroplastia. Então, acho que você introduziu de forma perfeita. Vamos trazer bastante desse tema que está bombando por aí. Excelente. Então, é blefaroplastia a resposta já da minha... Eu me antecipei, né? Desculpa. Da minha mística. Com certeza, gente. Saiu, né, uma pesquisa americana falando que a blefaroplastia passou a lipoaspiração. Então, foi a cirurgia plástica mais realizada no mundo no último ano. Eles trazem os números, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é mais de 2 milhões de cirurgias. Então, realmente é uma cirurgia que está muito em alta. E aí, com isso, a gente tem que sempre trazer também os alertas, né? Enfim, mas vai ser muito legal a gente conseguir explorar um pouquinho mais esse tema, falar um pouquinho mais da especialidade da plástica ocular, que é muito pouco conhecida. Então, a gente vem levantando a bandeira, né, que existe o oftalmologista que é especialista na cirurgia plástica das pálpebras. Sim. Então, para a gente trazer isso de uma forma um pouco mais técnica também, mas bem leve para também informar. Para fluir gostoso. Exatamente. Esse tema aí que eu particularmente adoro. O blefaro eu acho muito legal, já tive vontade de aprender como cirurgião, mas eu realmente deixo na mão de quem sabe. E esse mundo da blefaroplastia, ele é jovem, já vem de muito tempo, as técnicas são novas, como é que tá caminhando isso aí? Então, a gente tem muita coisa nova sendo agregada e principalmente para fugir um pouco daquela ideia antiga que se tinha que a cirurgia da pálpebra era só tirar uma pelinha, né? Então, muito paciente, até ainda hoje, vem falando, porque eu tenho essa pelinha aqui na pálpebra e achando que é uma cirurgia simples. E a blefaroplastia, ela é uma cirurgia que vai um pouco além disso. Então, a cirurgia plástica das pálpebras, ela se confunde um pouco também com as cirurgias de correção de posicionamento da pálpebra. Então, quando a gente vai avaliar um paciente que está queixando de olhar cansado, de sensação de peso no olhar, de excesso de pele nas pálpebras, a gente tem que ver toda a região. Então, muitas vezes a gente tem que avaliar se o posicionamento da sobrancelha está adequado, se o próprio posicionamento da pálpebra está adequado ou se é só excesso de pele. As bolsas de gordura, que muitas vezes são as vilãs ali do olhar, que estão pulando ali para fora e que se você só tirar a pele e não olhar para a bolsa de gordura, você não vai conseguir promover um rejuvenescimento daquele olhar, trazer uma melhora. E hoje em dia, com as tecnologias, eu acho que a cereja do bolo tem sido melhorar a qualidade de pele daquele paciente. Perfeito. Então, a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Então, a gente consegue, com laser de CO2, peelings médios a profundos, também melhorar a qualidade de pele, além de retirar o excesso. Então, a gente consegue fazer várias coisinhas ali para tornar a cirurgia mais interessante. Muito assunto. Acho que só um podcast não vai dar, hein, gente? Maravilha. Aliás, só um podcast não, porque eu também queria saber. Na pálpebra a gente fala de blefaroplastia, mas é a única coisa na pálpebra que o cirurgião oftalmológico trata ou não? Com certeza não. Então, só para explicar, né, para quem está em casa, a especialidade da plástica ocular, ela é uma formação que a gente faz depois da oftalmologia. A gente fica mais 2 anos no serviço, né, enfim, fazendo só cirurgias da pálpebra. E aí nisso vai entrar tumor de pálpebra, cirurgias de via lacrimal, então de paciente que está lacrimejando, cirurgias do posicionamento da pálpebra, então pálpebra virada para fora, ectrópio, pálpebra virada para dentro, entrópio, pitose, que é a pálpebra caída. E aí vai que tem muita coisa. Muita coisa. Podemos falar disso também um pouquinho? Com certeza. Então tá bom. Então a galera já fica aí, já se inscreve. Se inscreve, acompanha, já fica junto, que no mais pra frente, aí, além da blefa, a gente vai falar dessas outras alterações que você pode ter e nem tá sabendo. Bem,
quero voltar a falar da Blefaro, que é a certeza. cerejinha desse bolo aí todo que você tá falando. É verdade, com certeza. Tá? É o nosso carro-chefe. Carro-chefe e a mais operada e tudo. A blefaroplastia, ela só tem uma função plástica ou uma estética, ou essa cirurgia ela também tem uma função funcional para esse paciente? Isso vai depender de cada caso. Então, tem pacientes que a gente vai fazer ela com uma finalidade puramente estética. Então, que o excesso de pele, o posicionamento da pálpebra tá adequado, mas a pessoa quer um refinamento, quer mostrar um pouquinho mais do sulco da pálpebra, a pálpebra móvel. Isso é muito comum em paciente asiático, então que tem aquele perfil de pálpebra mais gordinha e quer mostrar o sulco. Então, ela pode ser, sim, com finalidade puramente estética e tá tudo bem. Mas a gente vê que grande parte, eu acho que a maioria dos casos, eles têm essa funcionalidade dupla, de também melhorar o campo da visão. Então, principalmente em pacientes mais velhos, essa pele vai caindo, o posicionamento da pálpebra vai ficando alterado, de modo que ele pode tampar o campo da visão. Então, a pessoa fala, doutora, no final do dia eu já tô ficando cansado, tô vendo uma sombra, e realmente a pessoa já tá usando o músculo frontal para compensar durante o dia de tanto que aquilo já tá tampando. E aí, isso é um problemaço, vai dar ruga. Não só vai dar ruga, mas vai limitar a função, né? A gente quer ter uma visão ampla, um campo visual extenso, a gente não quer um paciente cansado. Então, não é tão assim, não. É excelente. Agora, você falou aí da pálpebra dessa pessoa asiática e tudo mais. Então, você não só sobe a pálpebra, como você pode ainda dar uma anatomia mais jovial nela também? Com certeza. E aí que entra o termo blefaroplastia estruturada, que a gente vem tentando divulgar um pouco mais, que é justamente mostrando as diferenças que a gente faz de paciente para paciente para deixar o olhar mais rejuvenescido. Então, por exemplo, em pacientes asiáticos, que a gente quer evidenciar bem esse sulco e eles não têm esse músculo tão evidente, a gente dá alguns pontos de sulco para deixar o sulco mais evidente. Molda. Você molda, exatamente. Algumas técnicas como sutura de Brassier, que é para deixar a placa tarsal em pálpebras mais gordinhas mais evidente. A própria cantopexia, que é um ponto que a gente dá para elevar o canto do olho. Fox eyes. Por aí. Quase um fox eyes. O fox eyes, normalmente a gente fala mais quando a gente tá elevando sobrancelha. O próprio cirurgia de Castanhares, né, o lifting direto das sobrancelhas também, ele vem com uma força muito grande e tem pacientes que vão se beneficiar muito, que muitas vezes se eles fizerem só a blefaroplastia sem o lifting de sobrancelhas, não vai ter o resultado esperado, porque tá com mau posicionamento da sobrancelha. Então, são vários detalhes que fazem a gente conseguir entregar para o nosso paciente um resultado muito melhor. Entendi. Então, você consegue fazer pelo jeito, você consegue até levantar um pouquinho aqui lateral. Não deixar que, às vezes, aquela pálpebra, não só a pálpebra, né? O olho parece mais caído aqui também. Exatamente. Tem pacientes que eles vão ter esse ângulo com um vetor mais negativo. E isso traz um olhar de cansaço, traz uma sensação de olhar até triste. O paciente chega falando, ai, eu sempre tive esse olharzinho meio triste. A ptose palpebral, que é a queda da pálpebra, é uma das campeãs do sentido de o paciente falar, eu tenho olhar de peixe morto. Teve até um episódio que caiu na mídia, que foi no Big Brother, a Laís. Ela tinha uma ptose palpebral e aí o pessoal caiu matando nela, que ela tinha olhar de peixe morto e operou até tem um tempo com um chefe meu, Dr. Rogério maravilhoso, e fez a cirurgia de correção de ptose palpebral e o pessoal achando que era uma coisa estética e era funcional, ela tinha a pálpebra caída mesmo. Mas esteticamente também é um belo resultado, muda totalmente a fisionomia da pessoa. Com certeza, muda os olhos muito. são 90% da nossa face. E às vezes um paciente que está se queixando da estética facial como um todo, depois da cirurgia da pálpebra, ele já tem um rejuvenescimento tão grande que às vezes o resto meio que vira passa. Detalhe, assim. muda o parâmetro totalmente. Muda o parâmetro. Às vezes consegue adiar um lifting que estava se planejando, porque fez uma cirurgia que ela dá um resultado muito bacana. Eu sou suspeita. Não, mas é legal, porque às vezes a pessoa está tão preocupada
né? E já fica a dica aqui pra galera. Ah, vou fazer um lifting, vou fazer isso, vou fazer bioestimulador, tudo isso é ótimo. Mas às vezes o Claro. seu problema é até mais simples, eu diria. É o olho, é um local só que você consegue dar esse upgrade. Sim, com certeza. Enfim, falando até de outros procedimentos, a gente vê às vezes pacientes com queixa de olheira. Então, tem olheira, 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 aí põe um tanto de ácido hialurônico preenchedor na olheira. E aí depois, às vezes não era o caso, às vezes era um excesso de bolsa, um mau posicionamento da pálpebra, às vezes uma pigmentação da pálpebra errada. Então, tudo isso tem que ser avaliado muito certinho e com um especialista. Eu acho que isso é muito importante da gente frisar também. Porque a gente sabe que tá tendo um pouco de banalização de procedimentos estéticos, de cirurgias em geral, né? A gente acaba vendo profissionais, às vezes até não médicos, que não são capacitados, mexendo numa área muito nobre do rosto, Muito delicada, e né? do corpo, né? Que é o olho, a visão, as pálpebras, que tem essa função muito nobre de proteger o olho. Então, acho que se ficar uma mensagem aqui que é procurar um profissional qualificado, eu já estou satisfeita. Não, mas é muito legal essa visão, André, porque eu acho que na medicina, eu como cirurgião também, o meu foco é muito assim. Se você trata aquilo, você tem que entender os riscos e, de preferência, que eu acho que, aliás, de preferência, não, quase que obrigatoriamente, saber tratar as Com complicações. certeza, E com tem certeza. risco mesmo na mão de uma pessoa muito competente. Imagina, Exatamente. né? Não, e não só o risco, que com certeza, assim, mesmo a gente fazendo as técnicas da forma mais adequada possível, eles existem, mas saber manejar as complicações. E tem cirurgias na parte da plástica ocular que elas vão deixar de forma transitória ali o paciente com o olho mais seco, às vezes até com o olho entreaberto, porque quando a gente vai corrigir uma pálpebra caída, você tem que dar uma tensão maior para o músculo levantador da pálpebra. Certo. Então, você espera ali um lago oftalmo, um olho entreaberto nas primeiras semanas. E aí, se você não sabe cuidar desse olho entreaberto, pode ter complicações graves. Então, realmente, mesmo num pós-operatório que vai tudo ali dentro do esperado, tem coisas muito delicadas a serem manejadas e que precisa, sim, de um suporte, de um médico capacitado, né? Para Capacitado, isso. poder. A ideia é começar e terminar o tratamento com esse profissional. Exatamente, para poder fazer esse segmento adequado. Beleza, fica a Sem dica. dúvidas. Quem insistir no caminho errado, cuidado. O barato sai caro, tudo aquilo que a gente E as conhece. complicações caem na nossa mão. Cai e se ficam muito mais caras. É. E agora, uma das coisas que me chama a atenção também é em relação a. Você falou desse cansaço, final do dia, eu tô cansada tal. Pode ter muito daquelas dores de cabeça também, porque a gente sabe que o olho, criança, tal, às vezes uma miopia, alteração da dor de cabeça, mas essa pálpebra caída pode ser uma das causas daquela dor de cabeça final do dia. Com certeza, qualquer patologia que faça a pessoa usar mais a musculatura frontal do que ela está habituada, então seja isso de uma contração por causa de um erro refrativo que não tá corrigido, que a pessoa tem que ficar ali forçando. A pálpebra caída, o paciente tem que ficar lá. Gente, eu tô pondo a mão porque eu tô com botox, então não vai muito. Ó, tá bom, tá bonito, vamos. Tá. Mas, então, se a pessoa ficar forçando o dia inteiro, pode sim ter uma cefaleia tensional, né? O próprio nome diz. É de tensão, de ficar o dia inteiro ali forçando essa musculatura na tentativa de abrir o olho. Então, com certeza, acho que principalmente as pitoses, as pálpebras caídas, podem sim trazer um desconforto ao longo do dia. Uma outra curiosidade que eu tenho também tem muita relação de história familiar. Minha mãe tinha, eu pareço mais minha mãe, ou até minha mãe e meu pai tinham, e a tendência é eu ter esse excesso de gordurinha, de pele e tudo mais. Muita. A gente vê assim que os padrões eles se repetem. Às vezes, ontem mesmo eu operei um paciente que eu que diagnostiquei a pitose, né, a pálpebra caída, ele não sabia que tinha. A gente fez a cirurgia e aí eu tava vendo ele hoje no primeiro pós-operatório, aí a esposa: "Doutora, a família inteira é Todo assim. mundo. A mãe, a irmã, vai vir todo mundo passar com a senhora, porque eles são todos iguais e ninguém sabia que era isso." Então, esse padrão genético é sim muito forte. E, inclusive, o padrão do envelhecimento. Então, tem gente que fala: minha mãe fez essa cirurgia com 40 anos, porque já tinha excesso de pele, já tinha. E os tipos de pele também, né? Claro, paciente que vai ter pele mais clara, pele mais fina,
vai sofrer muito mais com o fotoenvelhecimento e a região das pálpebras, por ter a pele mais fina do corpo, vai ser um dos primeiros lugares a evidenciar esse envelhecimento. Certo. Então, sem dúvida que a genética vai influenciar e normalmente quem a mãe operou cedo vai precisar operar cedo também. Minha mãe tá me cobrando até, hein, André? Tô precisando de oftalmo. E Combinado. eu vou pro caminho igual, já tô vendo, então você tá me explicando aí. Agora, tá bom, mas como é que eu faço para evitar que isso seja tão precoce? Como é que eu cuido dessa minha pálpebra? Não, esse é um ponto maravilhoso, porque uma das coisas que eu mais gosto de falar é da importância do uso do protetor solar na pálpebra. Às vezes chega aquele paciente vaidoso que faz botox uma vez no ano, 2 vezes no ano, bioestimulador uma vez no ano, bebe água, não sei o quê, e não passa protetor solar na pálpebra. Sendo que o fotoenvelhecimento é o principal causador. Então eu sempre começo assim com os meus pacientes. Primeira coisa, se fuma, parar de fumar. Porque tabagismo também vai ser uma coisa que vai acabar com o colágeno, vai ser muito ruim, não só, eu tô falando da parte estética, né, mas que é um pouquinho dos Os males, né? malefícios, É. né, que o tabagismo vai trazer. E o segundo é usar protetor solar todo dia. Então, isso eu sou categórica com os meus pacientes, tem que usar. Inclusive, a pálpebra é um dos lugares de maior incidência de câncer de pele. A gente vê isso muito na nossa formação, tumores de pele na pálpebra que tem que ser retirados com margem. E aí a reconstrução é uma reconstrução muito desafiadora. Então, assim, o quanto a gente conseguir proteger, não só da parte estética, então evitar o fotoenvelhecimento, mas também da parte funcional, de tumores de pálpebra, assim, acho que o primeiro, então, é sempre usar protetor solar na pálpebra. Mas tem protetor solar próprio para pálpebra específico ou não? Hoje em dia a gente tem protetor solar de todos os jeitos que você imaginar. E vai ter uma fórmula mágica que vai dar certo para todo mundo? Não. Então é muito individual. A gente tem os que dão certo para quase todo mundo. Eu gosto muito de protetor solar em bastão para a região das pálpebras. Facilita a aplicação, Fácil de né? aplicar, tem com cor, tem sem cor. Em geral, eles são resistentes a suor, água, então não é aquela coisa que escorre. Mas em geral, os protetores solares eles estão sendo testados para a parte oftalmológica e a grande maioria dos que são de rosto, eles costumam ir bem nas pálpebras. Vai ter paciente que é mais sensível, que vai precisar de um ajuste, trocar, testar mais de um tipo, mas é muito raro a gente achar um paciente que não tolera nenhum, tá? Então, isso é tranquilo. Entendi. E aí o ideal é aplicar mais de uma vez por dia também. Aí a gente tá falando de utopia, né? Se eu falar que Não, porque o bastãozinho facilita. facilita. A gente tem até um que é muito legal também, que é em bruma. Então, às vezes, por exemplo, eu passo de manhã, maquiagem e tal, e aí ao longo do dia, como que eu vou aplicar um negócio em cima da minha maquiagem? Ele é uma brumazinha que você passa um spray e ele não altera a maquiagem. Então, tem alternativa. Hoje a tecnologia, né, o mundo dos cosméticos, enfim, é gigante, então sempre tem alternativa. Mas eu não vou nem te exigir 2 vezes ao dia. Uma vez ao dia, eu já tô feliz, um FPS ali 60, 70, maravilhoso é 99, né? Mas já ajuda bastante. Então, e óculos de sol, né, gente? Ir pra praia sem óculos de sol é um pecado Não pode. também. Tem que estar sempre com uma proteção, porque isso ajuda muito também a evitar o fotoenvelhecimento. Perfeito. E nas pálpebras, temos pálpebras superiores, que eu imagino que sejam mais comum, né? Que é mais visível esteticamente. Isso, com Mas as certeza. pálpebras inferiores podem também dar aquelas bolsas, aquelas olheiras. Principalmente. Então, assim, as queixas que a gente mais vê em pálpebra inferior são as bolsas, acho que é o top 1, assim, e aí vai ter cirurgia, por isso que eu falo, blefaroplastia, cada paciente vai ser de um jeito. Vai ter cirurgia que a gente vai só tirar a bolsinha por dentro da pálpebra e não vai mexer em pele. Agora, vai ter paciente que vai ter o excesso de bolsa associado a excesso de pele, associado a frouxidão ligamentar. Então, a gente vê que alguns pacientes têm uma tendência, com o processo do envelhecimento, a ter uma frouxidão ligamentar da pálpebra inferior. E aí que entra a avaliação pré-operatória. Porque se você vai lá, tira a bolsa, tira a pele e não reforça a sustentação da pálpebra inferior, a chance de você evoluir com uma complicação que vira e mexe, a gente vê ator que
na internet que fez a cirurgia e ficou com a pálpebra para fora, puxada, A conjuntiva toda retraída, à vista aqui. com o ectrópio, é muito grande. Então, a gente vai lá, tira a pele, tira a bolsa, mas a gente faz uma cantopexia para sustentar, para dar reforço para essa pálpebra. Em casos de frouxidão ligamentar muito expressiva, né, muito flácida, a gente às vezes tem que fazer uma cantoplastia, um tarsal strip, né, para realmente refazer esse canto e reposicionar essa pálpebra com bastante vigor. Então, aí vai depender de cada caso, é um caso. E aí entra também a parte que eu amo, que são as tecnologias, que hoje em dia quase 90% das minhas cirurgias são com laser de CO2, que aí a gente consegue fazer o laser para melhorar a qualidade de pele. Que uma das principais queixas das pacientes também é o craquelado na pálpebra Verdade. inferior. E pálpebra inferior não aceita desaforo. Então a gente não pode tirar a pele em excesso para ela ficar lisa. Então, a gente tira a quantidade de pele segura, vai lá e faz um laser de CO2 para melhorar essa qualidade da pele. Então, você consegue ali com algumas técnicas e associando coisas, entregar um resultado bacana com segurança, que é o mais importante. E opções de fazer peeling nessas regiões, isso também é possível? Se a gente falou de pele, peeling, porque a pálpebra você falou que é a pele mais fina do corpo. Sim. Não tem risco, não? Como é que é? É possível fazer peeling, mas o peeling ele tem uma restrição de fototipo muito mais importante. Então, a gente não costuma fazer peeling em fototipo mais alto, né? Lá 4, até 3. Peles mais escuras, né? Peles mais escuras. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance de manchar é altíssima. E o peeling também, ele tem que ter tanto um preparo de pele, então tem que usar cremes clareadores antes da realização, e um cuidado mais dedicado depois. E aí, por isso que, assim, se for olhar no livro, numa pele clara, o resultado do peeling e do laser vai até se assemelhar. Mas como o laser é mais seguro, não depende tanto de preparo, tem uma permissividade maior com relação ao pós, né, ao fototipo, você consegue controlar os parâmetros. O peeling, ele é esfregaço dependente, por exemplo, se for um de ATA, né, de ácido tricloracético, ele, quanto mais você esfrega, mais ele penetra, não é uma coisa que você consegue controlar tanto, então os resultados, eles ficam um pouco mais imprevisíveis, mas é uma alternativa possível, a gente usa, às vezes, um paciente que não tem tanto recurso, é muito mais barato do que um laser, mas hoje em dia eu acho que pelo perfil de segurança, pelos resultados mais reprodutíveis, a gente vai tendendo mais para a tecnologia mesmo. E do peeling me vem o raciocínio que ele é muito volátil também, né? Então usar nessa região às vezes pode irritar muito o olho também. Até que a gente usa lentes de proteção, então tem formas de fazer seguro. É ótimo, porque a gente já vê que não é tão simples assim só meter o peeling. Exatamente, tem que ser feito de forma segura. Eu até vi um vídeo esses dias de fora do país, fazendo peeling em pálpebra superior, que isso eu nunca tinha visto. Fazer em pálpebra superior e cortando em cima do peeling, uma coisa assim, bem anárquica. Então tem que tomar muito cuidado para fazer coisas que são que a gente consegue prever o resultado, né? Que são reprodutíveis, que a gente consegue ter uma ideia de como vai ficar mesmo antes do procedimento. Em procedimento cirúrgico, a blefaroplastia, a gente mede cada milímetro da pele que vai ficar e da pele que vai sair. Eu sempre falo com os meus pacientes, mais importante do que a pele que sai, eles estão sempre preocupados com a pele que sai, né? Sim, ela tem que tirar muito. Eu falo, ó, muito mais importante dessa pele que vai cair fora é a pele que fica, porque é essa pele que vai proteger seu olho. Então, assim, cada milímetro ali vai contar. Então, isso é super, super importante, que seja um procedimento previsível, que a gente saiba como vai ficar o resultado. Então, vai ter o período ali de inchaço, de hematoma, que às vezes vai ficar discretamente entreaberto, mas que quando esse pós-operatório passar, que vai ficar do jeito que a gente planejou. Então, uma cirurgia com planejamento. Perfeito. E na pálpebra superior você falou que peeling, algumas técnicas você evita mais mexer ali mesmo, então. Então, uma técnica para... Primeiro, né? Pacientes que têm indicação cirúrgica, então tem excesso de pele, tem indicação de blefaroplastia, de retirar a pele. A gente vê muito profissional tentando vender
tentando vender procedimentos não cirúrgicos e não vai entregar o resultado que o paciente quer. Então, às vezes, fala, não, vou fazer só o CO2, por exemplo, que é uma tecnologia que eu amo. Você fazer só laser de CO2 na pálpebra superior num paciente que já tem indicação cirúrgica, não vai entregar o resultado que ele quer. Vai dar uma contração discreta de pele, vai melhorar um pouco a qualidade dessa pele? Até vai, mas não vai entregar o resultado que ele quer. Então, isso é até para alertar os pacientes em geral, assim, se já tem indicação de cirurgia, é a cirurgia que vai entregar o resultado, não ficar fazendo outros procedimentos. Às vezes o pessoal vende laser de CO2 na pálpebra como blefaroplastia não cirúrgica, como se fosse uma coisa Não tem milagre. menos invasiva, exatamente, mas não tem milagre. Mas agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tendência a evoluir com essa pálpebra caída. Se eu iniciar o tratamento mais precoce, então, já começou um pouquinho, eu faço o CO2, aí depois, pior, faço de novo. Isso é possível também com uma tentativa de atrasar ou até evitar a cirurgia? É possível, sim, como uma tentativa de atrasar. Se você tem predisposição, provavelmente em algum momento você vai precisar de fazer a cirurgia. Mas, por exemplo, eu não tenho indicação cirúrgica, eu faço CO2 na região periocular, nariz, pelo menos uma vez no ano, porque dá uma melhorada nas minhas linhas de expressão, vai me deixar com o olhar um pouco mais, com a pele com uma elasticidade melhor. Então, nesse sentido, sim, como um procedimento estético corriqueiro. Mas o que eu acho muito ruim é quando um paciente que já tem indicação cirúrgica fica investindo dinheiro em coisa que não vai dar resultado. E a gente vê isso muito, muito na prática, sabe? Então, acho que é muito importante a gente deixar claro isso, que quando já o olhar tá cansado, já tá com excesso de pele, às vezes não adianta muito ficar procurando solução milagrosa, fugindo da cirurgia, que é extremamente segura, tem um pós-operatório relativamente rápido, é um procedimento que não é tão invasivo, e às vezes ficar fugindo para outras coisas que você vai gastar seu dinheiro sem resultado. Exato, frustração. Exatamente. E no seu consultório, eu imagino que já se imagina a resposta, mas é mais homem ou mais mulher que procura? Isso tem mudado muito. No início... Só para não falar que eu tô certo na minha resposta, vai. Não, mas assim, claro, ainda é um público mais feminino, né? A gente sabe que o perfil de pacientes que se cuidam, que estão mais preocupados com a parte estética, é mais feminino. Mas nos últimos anos, a gente aumentou muito o número de homens procurando cirurgia palpebral. E aí, eles sempre vêm com a mesma questão, que querem fazer a cirurgia, mas querem resultados naturais. E aí fica, doutora, vai ficar parecendo que eu fiz plástica? Essa é a pergunta. E uma coisa que é muito legal da blefaroplastia é que a anatomia do paciente, o jeito que as pálpebras dele são, mesmo com excesso de pele, é que vão me guiar de como que eu vou deixar essa pálpebra. Então, a gente consegue deixar o resultado muito natural, mesmo reposicionando os tecidos, tirando excesso de pele, rejuvenescendo o olhar, fazendo laser de CO2. Eu tenho feito bastante laser de CO2 no público masculino também, e que às vezes o resultado é até mais visível, né? Porque eles não usaram tanto skincare, não se cuidaram tanto. Não usaram tanto, nunca usaram. Então, aí tem mais ruga, tem aquela pele mais manchada, aí o CO2 fica muito bom. Então, tem crescido muito o público masculino e público jovem também. Antes, blefaroplastia era cirurgia de idoso. Lá pra cima. Hoje em dia, não tem mais dessa. Tem paciente de 30, 40 anos, sempre, assim. Então, e é muito legal a gente explicar isso, que a indicação da cirurgia das pálpebras, ela não tem relação com a idade. Vai ter paciente de 60, 70 anos que não vai ter indicação, e vai ter paciente de 30, 40 que vai ter sim indicação. Então, acho que o principal é a pessoa estar com aquela queixa, né, com aquela demanda, com aquela insatisfação, e aí vem o exame físico bem feito. Então, uma boa avaliação, ver o posicionamento das pálpebras, ver se tem excesso, se não tem, como que vai ficar a função depois.
Então, acho que começa na queixa e aí a gente parte para a parte funcional, para a parte anatômica, que é muito importante, né? Óbvio. Ah, doutor, eu quero deixar natural. Não, não vai ficar natural, que você vai ficar 10, 15 anos mais jovem, né? Porque os É. olhos influenciam demais no aspecto da idade, né? Não, mas eu tenho um paciente que eu nunca ri tanto. Ele era um paciente mais idoso, assim, e tinha feito catarata lá na clínica com outro colega. E aí veio encaminhado pra mim porque ele pôs uma lente maravilhosa que via de longe, de perto, mas que não estava satisfeito. Porque ele tinha um excesso de pele tão grande que estava tampando metade do eixo visual dele. E aí eu fiz, e aí tinha bolsa de gordura, já tinha até chantelasma, que é aquele acúmulo de Também amarelo, gordura. aquele amarelado, aquele acúmulo de colesterol na pele, a gente consegue retirar durante a cirurgia. E aí, assim, eu fiz um barba, cabelo e bigode nele. Fiz blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, a retirada dos chantelasmas, e fez muita diferença, assim. O antes e depois dele é muito bacana, fez muita diferença. E aí ele chegou pra mim, não, doutora, porque meu vizinho perguntou o que eu tinha feito, que eu tava jovem, eu falei que eu cortei o cabelo. Eu falei, não, não é possível. Genial. Não é possível que você não me indicou. Aí ele, não queria falar que eu tinha feito a cirurgia, eu falei que eu cortei o cabelo. Ah, minha cabeleireira é a doutora Andréa. Eu quase morri. Falei, não é possível. E ele caiu. Sensacional. Não, lógico, caiu. A gente é homem. Homem eu falei, cai não é nisso. possível. Se a Não. mulher chega em casa, vocês cortam a pontinha, quer que a gente descobre, cortei o cabelo, beleza, ficou lindo. Não, mas aí teve outro paciente também que eu vi o pós-operatório dele essa semana. E aí ele tava super satisfeito e aí falou: não, doutora, mas o que eu achei mais legal é que todo mundo reparou que eu fiz alguma coisa. Mas não consegue. Mas me perguntaram se eu tinha feito botox. Aí eu falei: maravilhoso. Tem alguma coisa melhor Mais que isso? natural que isso. Porque um botox ele vai dar uma travadinha ali, no máximo a pele fica mais lisa, sem ruga. E era isso, a gente tinha feito lifting de supercílio, blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, laser de CO2. Então também foi uma cirurgia enorme. Ah, perguntaram se eu fiz botox. Aí eu falei, você não vai fazer igual o outro paciente que falou que cortou o cabelo não, né? Você vai me indicar. Conta de segredo ali, mas conta. Não, pelo amor de Deus. E você falou cirurgia enorme, né? Uma cirurgia dessa, com anestesia local, geral, sedação. Então, é muito raro precisar algum paciente fazer anestesia geral, tá? Muito raro, assim. Acho que casos mais funcionais em pacientes mais idosos podem ser que precisem da parte da plástica ocular, né? Mas, em geral, as blefaroplastias, mesmo quando são completonas, assim, vão durar em torno de 2h30, 3 horas. Bastante tempo, achei que era menos. Não, mas essas bem completas com Bem laser de completona, CO2, eu acho que seria um máximo, assim, umas 3 horas, contando tudo, laser e tal. Então, a gente faz com sedação, igual de endoscopia, colonoscopia e anestesia local. Então, essa é a... Sem dor também, é procedimento exatamente, todo sem dor. o procedimento todo sem dor, o paciente vai dormir, não é dormir, acordar, não é para lembrar de nada. Então, isso é muito legal também, que a gente consegue oferecer o procedimento com toda a segurança, né? Do ponto de vista cardiovascular também não é uma sedação, é mais segura do que, por exemplo, uma anestesia geral. E a gente consegue fazer em hospital dia, então não precisa ficar internado, o paciente vai ser liberado no mesmo dia. Então, tem essas comodidades sem tirar nada da segurança. Acho que isso é o mais importante. E uma coisa que, assim... Não faça sua blefaroplastia sem ser em centro cirúrgico. Gente, Boa. isso não existe. Pelo amor de Deus, a gente vê aí no Instagram, tem cada coisa, né? Clínicas despreparadas. Não, e fazendo no consultório, sim, a questão de contaminação, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, desconfie. Se for uma coisa muito barata, sem estrutura, não vale a pena. A gente mexe em tecidos profundos, né? Bolsas de gordura, em coisas bem internas mesmo. Então, é o risco de uma infecção, tudo ali perto do olho, de evoluir com uma celulite. Enfim, tem que tomar muito cuidado. E uma infecção numa cirurgia tão delicada pode ser uma catástrofe. Com né? certeza, nossa, pelo amor de Deus, não tá repreendido. Repreendido. Mas aí os cuidados também. Fiz aí, doutora Andréa, cortou meu cabelo. Fez minha blefaro,
Tô lá, ficou legal, doutor, você me liberou para casa. Quais os cuidados habitualmente que você sugere? Então, os primeiros dias, assim, são os dias mais chatos porque a visão fica um pouco embaçada. Altera a qualidade da lágrima, pode ficar um pouco mais lacrimejando. Então, fica discretamente embaçado, o olho não fecha completamente, às vezes. Então, os primeiros 3 dias são os mais chatos porque o inchaço, os hematomas vão aumentando e a visão não tá boa. Então, esses primeiros dias eu gosto sempre de sugerir um repouso mais relativo, ficar com a cabeceira sempre mais elevada, tem que fazer muita compressa fria, que isso vai ajudar demais no resultado ali mais imediato. Então, tudo isso é importante, né? Mas é um repouso relativo. O paciente pode, por exemplo, meus pacientes gostam muito de operar na sexta, que aí fica sexta, sábado, domingo mais de molho e segunda já volta de home office. A maioria faz isso. Aí se trabalha de segunda até a outra sexta de casa, e aí na outra segunda, que a gente normalmente já vai tirar Se os tiver tudo pontos bem, ali já com volta. 7 a 9 dias, que aí o inchaço já tá melhor, os hematomas já estão sumindo quando tá ali com os 9 dias de cirurgia, aí já consegue voltar pro presencial. Claro, mesmo depois quando a gente tira os pontos ali com 7, 9 dias, eu ainda oriento que tem que fazer um pouco de repouso. Pode voltar para um aeróbico leve, para uma caminhada depois que tira os pontos, mas não pode pegar peso, não pode fazer uma super musculação. Isso eu Tá. gosto muito de individualizar. Então, ali com 15 a 20 dias, eu Fugir já do vou. sol também. Sol, os primeiros 3 meses tem que tomar bastante cuidado, porque a gente corre risco de hiperpigmentar a cicatriz. A pálpebra é muito gentil com a gente na cicatrização. Ela é a pele mais fina do corpo, então ela cicatriza muito bem. E a nossa cicatriz, ela tá num lugar privilegiado, né? A gente deixa ela ali no sulco, a gente programa para ela Fica na ficar na dobrinha. dobrinha. Então, ela é para ficar escondida quando o paciente está de olho aberto. Quando a gente está falando de supercílio, então quando a gente vai fazer o lifting direto de supercílio, castanhares, né, para subir a sobrancelha, essa cicatriz já é um pouco mais traiçoeira. Então eu sempre aviso pro meu paciente que aí essa a gente vai ter que Mais cuidado ainda. mais cuidado ainda. Às vezes usar pomadas de silicone cicatrizante, proteger do sol por mais tempo. É uma cicatriz que a gente vai ter que cuidar dela pra gente colher esse resultado final ali com 3 a 6 meses dela, uma linha discreta que vai pentear a sobrancelha e mal vai dar pra ver. E na pálpebra é raro, então, ter queloide ou hipertrófica, aquelas cicatrizes Então, mais. na pálpebra, não tem descrito na literatura queloide. Ela como é uma pele muito especial, ela é a pele e direto tem o orbicular. Músculo. Então, o músculo, exatamente. Então, ela não tem subcutâneo. Então, na pálpebra, em geral, não tem queloide nem hipertrófica. Às vezes, nessa região mais lateral, a cicatriz pode alargar um pouquinho, dependendo da tensão, mas assim, é bem, bem raro, tá? Então, a cicatriz da pálpebra é muito gentil, é isso que eu falo com o paciente. Pálpebra é maravilhoso, agora supercílio é outra história. Pode dar queloide, pode dar hipertrófica, então por isso que a gente precisa entender se o paciente tem alguma predisposição ou não. E beleza, operei, tomei todos os cuidados, doutora. Quanto tempo, mais ou menos, para você falar, ó, esse é o resultado final? Porque até sai o inchaço, até ter Claro. aquela visão estética do negócio. Com um mês, normalmente os pacientes já estão bem satisfeitos. Isso varia um pouquinho. Se tem um paciente que é muito retentor, então incha muito fácil, a gente acaba cortando os linfáticos, porque eles também são grudados. Então, às vezes, ali com um mês, o paciente já está satisfeito, mas ainda está um pouco inchado, ainda está com sensação de cisco no olho, eventualmente. Então, o paciente normalmente já tá feliz, mas ainda tem coisa para melhorar. Mas ali no final dos 3 a 6 meses já é um resultado mais final, até que as cicatrizes elas vão se apagando, não vão ficando mais tão vermelhas. Então, acho que entre 3 e 6 meses é uma coisa que a maioria das pessoas já vai estar com o resultado final, sim. Certo, agora eu fiz essa cirurgia, vamos colocar, né, não era o supercílio, não era nada, só a pálpebra. Eu fiz essa cirurgia com meus 40 anos. Uhum. Eu posso ter risco de ter que reoperar de novo? A pele que a gente tirou, ela não volta. Mas a pele que fica continua sofrendo com o processo de envelhecimento. Então, isso vai depender muito dos cuidados que você vai ter. Se você fizer um skincare, proteger do sol, usar o protetor solar direitinho,
pacientes usuários de lente de contato que ficam lá, puxa, abre, fecha por anos, isso interfere na flacidez da pálpebra. Então, tudo isso pode culminar numa cirurgia. Entendi, então vou ter que operar 2 vezes. Com todos esses cuidados. Não, mas assim, claro, vai variar de genética Brincando. também, né? Enfim, mas é uma cirurgia que é bem com resultados bem duradouros, né? Quando a gente vai operar, normalmente é um paciente que já fez há 15, 20 anos, enfim, que às vezes operou com 50 e já tá ali com seus 70 e poucos e já tá insatisfeita. E a cirurgia tem o mesmo patamar de complicar de tranquilidade, não é nada mais difícil Claro que a demais. gente tem que tomar mais cuidado ainda quando a gente está falando de um paciente de 70, 80 anos, porque o músculo orbicular, né, que é o músculo responsável pelo fechamento dos olhos, ele vai ter um tônus menor num paciente fraquinho, mais tá. velho, vai ser um músculo um pouco mais fraco. Então, você tem que ser extra cauteloso com a quantidade de pele que você vai retirar. É uma pele que vai ter algum grau de fibrose, porque já foi mexida antes. Então, uma blefaroplastia secundária tem cuidados extras, né? Como toda cirurgia. E aí a gente volta na importância do profissional capacitado. Mas continua sendo uma cirurgia extremamente segura. E as complicações. Você falou do ectrópio, que é aquele de ficar a conjuntiva bem visível, Isso, vai a para pálpebra fora. para fora. Isso. Não fechar o olho direito, né? Que é o que a gente chama de lago oftalmo, que pode acontecer pela retirada em excesso, né? Tá. De pele, enfim. Tem alguns problemas de cicatriz, então cicatriz inestética, principalmente em supercílio, que paciente se queixa. Na pálpebra inferior, eu acho que o principal é retração, mau posicionamento. Alguns pacientes queixam também de canto arredondado. Então, às vezes, quando faz alguma questão no canto e não reestrutura bem essa pálpebra inferior, pode ficar com o canto arredondado. Mas eu acho que, com certeza, esses problemas de superfície, né? Então, quando fica com o olho entreaberto, com a pálpebra de baixo virada para fora, que vai levar a um lacrimejamento, né? Quando a gente muda o posicionamento da nossa pálpebra de baixo, a drenagem da lágrima vai mudar e aí muitas vezes vai levar a um lacrimejamento. Então, acho que esses vão ser os principais. Mas esse ectrópio, o tratamento é simples ou pode ser algo complexo? Pode ser algo complexo, principalmente porque hoje em dia a gente vê muito ectrópio relacionado ao uso de preenchedor. Então, Porque pesa também. não só pesa, a gente sabe que qualquer pálpebra que viu o preenchedor na vida, ela tem uma fibrose muito diferente. Então, uma das perguntas que eu pergunto para todo mundo, homem, mulher, 15 a 80 anos, é se já pôs algum produto na pálpebra. Porque aí a gente tem que fazer ultrassom para localizar esse produto, ver se tá lá ainda. Dependendo do produto, eu contraindico a cirurgia. Então, se for PMMA, óleo de silicone, que são produtos que foram usados antigamente, eles podem dar uma inflamação, assim, muito brutal na pálpebra, então às vezes eu chego a não operar o paciente mesmo por conta disso. Se for ácido hialurônico, a gente consegue remover o produto com a hialuronidase, mas mesmo retirando essa pálpebra fibrosa diferente. Entendi. Então você tem que tomar cuidados extras, você tem que sustentar mais, tem que tirar menos pele, tem que ir com bastante cuidado, porque a chance de evoluir com o ectrópio em pálpebras que já tiveram preenchedor no passado é muito alta. Com ectrópio, com retração, né? Enfim. Então, hoje você falar de preenchedor num paciente que é estética, não tem ectrópio, tem nada. Preenchedor na pálpebra, você fala evite. Em geral, eu peço para evitar. Primeiro, porque são casos muito pontuais que se beneficiam de preenchedor de olheira. São principalmente aquelas pálpebras com sulco muito profundo e que não é a principal queixa de olheira. Às vezes é uma olheira vascular, uma olheira pigmentar, às vezes é uma bolsa que o profissional tenta disfarçar colocando preenchedor do lado. Então, a gente vê que os preenchedores, eles agora tá melhorando um pouco, mas eles foram indicados em excesso por muito tempo. E agora a gente colhe os frutos, né? E eu acho que o principal disso também é que acreditava-se que o ácido hialurônico saía com 1 ano, 2 anos, né? Até os laboratórios
falavam isso. E a gente tem estudos hoje que mostram que Pode na virar a vida pálpebra inteira. isso não funciona. Porque o orbicular é um músculo de tônus baixo. Então, ele é um músculo que ele deixa o produto lá por mais tempo. E a gente vê agora pacientes que preencheram há anos e aí que esse produto migrou. Então, pôs aqui, agora ele tá mais embaixo. Que ele tá em plano errado, então tá muito próximo da pele, às vezes dá uma lesão que a gente chama de chantelasma-like, que fica parecendo um chantelasma, mas é produto. Então, aí as coisas são diversas. Tem muita coisa que pode acontecer, né? E aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Fazer ultrassom nesses casos é indispensável. Então, ter um bom ultrassonografista que saiba fazer mapeamento facial para localizar qual produto, onde que ele tá, te ajudar a guiar onde que você vai retirar esse produto é fundamental para evitar essas complicações relacionadas a preenchedores no passado. Tá, e essa pálpebra para fora, o ectópio e essa pálpebra para dentro, é sempre cirúrgico isso aí ou pode ser algo transitório, tratado de outro jeito? A gente sempre tem que avaliar, né? Mas quando é cicatricial, né, pós-cirúrgico, a gente tem alguns produtos que a gente pode fazer aplicação, injeção de corticoide, como triancinolona, 5-fluoracil, que são algumas medicações que elas vão atrasar essa fibrose, vão meio que degradar essa fibrose, essa cicatriz, e às vezes a gente consegue corrigir de forma não cirúrgica, principalmente se for pegado rápido. No começo, No logo. começo. Então, viu que a pálpebra tá indo pro lugar errado, não tá indo bem, a gente consegue e às vezes resolve só com essas aplicações. Quando é falta de pele, às vezes vai ter que fazer enxerto mesmo. Esteticamente pode piorar muito. Muito. E é aí que a gente fica chateado, né? Que é quando tem algum tipo de complicação numa cirurgia que era para ter uma finalidade estética, e aí para resolver a parte funcional, a gente acaba não deixando tão estético assim. Mas se faltar lá a mela anterior, né? Se faltar pele, aí a gente vai ter que provavelmente fazer um enxerto. Mas alguns casos são mais de que não refixaram o canto, não deram sustentação, e aí você fazendo uma cantopexia ou uma cantoplastia, isso vai resolver. Então é muito variável. Pode ser uma coisa com uma resolução mais simples, mas pode ser uma coisa mais complexa. Certo. Então vai de caso a caso. Blefaroplastia é maravilhoso, mas tem um tema que eu acho muito legal que é esse chantelasma que você falou, que Ai, esse é acúmulo muito. de lipídios, né, de colesterol, que foi aquele Sim. amarelão, parece várias bolsas, às vezes irregulares. É. É feio, né? Esteticamente a pessoa se incomoda E muito. às vezes dá em paciente jovem, né? É mesmo, eu achei que era mais só uma pessoa com mais Não, às idade. vezes dá em paciente jovem. Fator genético é batata também. O paciente falando, minha mãe tinha, minha avó tinha. E aí, claro, a gente tem que investigar se o colesterol tá alto, né? Porque às vezes vai ter essa parte cardiovascular que é super importante também pra gente orientar o paciente, da parte clínica também. Mas a gente vai ter algumas coisas que podem ser feitas. Então, a remoção cirúrgica pode ser feita, que vai ficar. Mas aí você tira a pele junto ou só mais a estrutura você consegue? Depende. Se o paciente já tiver excesso de pele, normalmente a gente tenta englobar ele ali na nossa marcação da blefaroplastia para ficar como se nada tivesse acontecido. Agora, se for um paciente muito jovem que não tem excesso de pele, aí a gente vai tirar só a lesão mesmo, como se fosse a retirada de um tumorzinho. A gente vai Certo. marcar ali Bem delimitado. e tentar fazer essa cicatriz o mais linda possível para ela também não incomodar do ponto de vista estético. Quando é muito pequenininho, às vezes a gente pode tentar fazer um peeling com ata para ele afinar, diminuir. Alguns casos pode ser feito também. Mas em geral é basicamente isso, Mas o assim. chantelasma dá nas duas pálpebras ou só na Pode inferior? dar. Não, pode dar na de cima e na de baixo. Às vezes dá nas duas juntas. Pode dar nas duas mesmo. E essas hiperpigmentações que você falou, seja pelo excesso de sol, seja pela característica da pele da pessoa, algumas trauma, tal, o tratamento aí, como que a gente tem de opção? Então, a gente atualmente? primeiro vai tentar entrar com cremes clareadores, né? Então, a gente tem alguns produtos muito bons no mercado, clareadores menos potentes, mais potentes, vai variar aí de acordo pra gente tentar deixar essa cicatriz o mais estética possível. Na grande maioria dos casos, só aí já fica bom. Boa.
Quando tem algum caso muito diferente, às vezes a gente precisa ser humilde também, né? E pedir a ajuda de um colega dermato, encaminhar, fazer esse acompanhamento conjunto. Mas é muito raro. Principalmente pálpebra, a gente não costuma ter. Laser, essas coisas podem ajudar um pouco? Podem sim. Pode ter algum tipo de laser para melhorar a pigmentação, mas na pálpebra é bem raro a gente precisar, assim. Entendi. E você falou dos tumores também, que aí basicamente é tirar, e uma das preocupações dos tumores, às vezes, é você nunca tira só o tumor, às vezes você tem que tirar uma área maior. Exatamente. E aí, principalmente, a gente vai primeiro ter que saber qual que é o tumor, né? Então a gente vê que os mais incidentes, né, são basocelular, espinocelular, que é o São os da CBC. pele mesmo. Que são os da pele mesmo. Mas a gente tem um tumor que é bem agressivo, que chama o tumor de glândulas sebáceas, que ele é traiçoeiro porque ele às vezes parece um calásio. Então, um tersol que ficou lá e cronificou. Então, às vezes chega paciente, ai, doutora, já operei esse calásio 6 vezes. E aí você fala, gente, estranho, né? Um calásio não é para se operar. Às vezes você opera uma, duas, enfim. E aí você vai biopsiar e é um carcinoma de glândulas sebáceas. E aí é um tumor agressivo que a gente tem que tirar com margem, às vezes tem que fazer biópsia de linfonodo, enfim. Tem alguns outros tumores também, tem melanoma, né? Enfim, igual outras partes do corpo. Então aí essa parte é igual Esse tumor de tumor pele. acontece em pessoas jovens ou com mais idade? Normalmente mais idoso. Mais idosos, né? A maioria Normal. dos tumores de cutâneos, então, a gente trata pessoas que tiveram mais agressão do Com tempo. certeza, com certeza. E por isso a importância do uso de protetor solar, né? Mas, claro, a gente biopsia, aí a gente sabendo qual que é o nome e o sobrenome desse tumor, a gente vai escolher se vai ser feito com margem. A gente usa muito congelação, biópsia com congelação intraoperatória, para a gente saber se a margem que a gente tirou ali tá livre, para a gente poder reconstruir com a maior segurança possível, para Deixar nada garantir pra trás. isso, garantir que não vai voltar. E você falou aí de calásio e tal. O que que é o calásio? Então, calásio, ele é o tersol, bonitinho, enfim, vários nomes, que o nome técnico é ordeulo, né, que cronificou. Então, se a gente tem um tersol, o tersol, ele é uma glândula da nossa pálpebra Sim. entupida. Que Então, inflama. entupida que inflama. Então, a gente faz compressa morna, porque a secreção que essa glândula produz é quase como se fosse uma manteiga. Então, a manteiga em estado ambiente, ela vai estar sólida, quando você aquece ela, ela fica molinha. Então, a gente faz compressa morna para tentar drenar essa secreção. A gente usa pomadas de corticoide com antibiótico para tentar resolver esse quadro inflamatório. Mas a grande maioria dos tersóis, eles dão em pacientes que têm uma inflamação crônica da pálpebra que chama blefarite. Que muita gente tem e vê aquelas caspinhas nos cílios. Uhum. Isso é a blefarite, que é essa inflamação da pálpebra. O paciente que tem blefarite, que tem essas glândulas da pálpebra inflamadas, eles têm muito mais chance de ter um tersol. E aí ele tem um tersol, não cuida, essa glândula cheia de secreção, o nosso corpo vai lá e encapsula ela, como se fosse um granuloma. Essa glândula, Nódulozinho um que forma ali. nódulozinho. E aí é cirúrgico. Claro, vai ter aqueles que são pequenininhos, que a gente vai fazer às vezes uma cirurgia por estética, mas tem uns que são grandes mesmo, e às vezes a pálpebra fica até com uma pitose mecânica, assim, fica mais caidinha, porque tá com uma lesão grande. Você falou blefarite, que é essa Blefarite. doença crônica, então, que a Isso. pessoa tem. E aí forma tipo essas caspinhas bem lá. E como é que eu previno e trato isso aí para não virar um tersol? Higiene dos cílios. Eu acho que as coisas mais difíceis de tratar em medicina são aquelas que a gente precisa fazer tratamento contínuo. Então, o paciente que tem uma blefarite crônica, ele tem que fazer limpeza dos cílios dele com shampoos adequados, né? Hoje em dia a gente tem vários produtos para tratamento de blefarite. Antigamente a gente usava shampoo neutro infantil, mas hoje em dia a gente eu tem... usei, por isso que eu tô perguntando. Eu usei. Então, hoje em dia a gente tem produtos melhores. Eu não sei se pode falar marcas, né? Mas Pode falar o que você quiser. tem vários. Lanui, Blefs, Blefagel, temos alguns que são para tratamento de blefarite. E aí o paciente vai ter que fazer igual lavar cabelo. Tem que fazer aquela higiene dos cílios todos os dias. Mas tem coisas que vão poder agudizar, né, piorar aquela blefarite, mesmo o paciente está fazendo tudo certinho. Então, às vezes, eu mesma, por exemplo, eu tenho uma blefarite leve,
Aí quando usa mais maquiagem, põe os cílios Verdade. postiços, aquilo pode piorar de forma transitória. Então, por isso que o paciente que tem blefarite tem que fazer essa higiene contínua e tem que ficar atento. Se começa um terçol pequenininho, a gente já começa a tratar o quanto antes para ele não cronificar. Mas a higiene dos cílios todo dia é um ótimo hábito, melhora a qualidade da lágrima, previne essa questão dos terçóis de repetição. Então, é um hábito muito, muito bom. Cílios postiços, você falou um negócio fantástico. Você vê aquelas coisas, aquelas asas batendo às vezes em Ai, meu Deus, excesso, lá tá? vou eu comprar briga com as lestes. Então, mas é algo muito arriscado. Então, as extensões, a gente tem duas vertentes principais, né? Eu sou mais do time que eu não recomendo, oriento os meus pacientes a não colocar, porque realmente piora muito a blefarite. É raro você ver uma extensão que o paciente faz essa higiene muito bem, porque se com o nosso cílios natural a gente já tem que fazer essa limpeza e manter ali tudo certinho, com a cola das extensões, isso tem que ser Você redobrado. pode obstruir essas Exatamente. glândulazinhas. Então, uma das complicações que mais acontece em paciente que põe os cílios é isso, a blefarite piorar, começar a ter terçol, enfim. Fora que às vezes a gente sabe que não são todas as extensões que são bem feitas, aí às vezes tem aquelas extensões que pesam demais o cílio, aí a pessoa começa a perder os cílios naturais. Fora os riscos oculares, né, de uma extensão mal feita. Aí eu tô falando Até mesmo de das. machucar, tá machucando dentro do olho, né? Exatamente. Durante a aplicação, eles usam cola, produtos mais químicos que podem cair no olho, da ceratite, enfim. Aí seriam os riscos de uma aplicação não sendo bem feita. Mas tem a linha também que defende que o rímel também não é a melhor coisa do mundo. Então, que para alguém que usa rímel todo dia, é dependente, que talvez fazer uma extensão com um profissional muito bom, natural, com fios leves, enfim, seria até mais seguro do que usar rímel. Mas aí a gente entra nesses poréns que tudo tem, né? Enfim. Mas em geral eu oriento os meus pacientes que não é um bom hábito por causa dessa questão de piorar a blefarite, do risco do olho. Então, a princípio, Procurar uma boa marca e alguém que aplique bem. Porque às vezes tem gente que aplica, a própria pessoa se aplica. ai meu Deus, não. Aí assim, os cílios postiço de festa, que a pessoa vai usar um dia ou não, isso que eu tava falando era mais de extensão, aquele que a Ah, que é pessoa fixo, põe e fica. fica. Entendi. Os cílios Sou postiços. super entendido disso. Os cílios postiços de festa é menos pior. É uma noite, no máximo você vai ter ali um terçol no outro dia. No máximo. Uma blefarite piora, a gente cuida, assim, coisas pontuais. O problema é aquele negócio que fica ali contínuo a extensão, você coloca, aí você tem que fazer manutenção dali a um mês, enfim. Aí esse é um pouco pior. Entendi. É um tema que eu não sou muito afeito, mas a gente vê no dia a dia e é muito comum também. Qual outra doença da pálpebra que a gente pode falar? Que a gente falou das principais, né? Acho que a gente falou dos principais. Acho que uma que a gente ficou devendo um pouquinho, acho que foi a pitose, que é a pálpebra caída. Então, assim, ela pode ser, por causa do processo de envelhecimento, né? A pitose mais frequente é a pitose involucional, então que o músculo vai soltando do tarso, que é a estrutura de sustentação da pálpebra, e essa pálpebra vai caindo. Mas existe, inclusive, pitose congênita, que é quando o bebê Já nasce nasce assim, o dó. porque o músculo levantador da pálpebra superior, ele nasce infiltrado de gordura e aí ele não consegue exercer sua função de forma adequada. E aí, nesses casos de pitose congênita, se a pálpebra tá tão baixa que tá tampando o eixo da visão, tem que ser operada com o bebê, enquanto é bebê ainda, porque senão o olho não desenvolve. E essa pessoa pode ter um olho preguiçoso, né, que é a ambliopia, esse olho nunca desenvolver. Então a gente tem ali uma janela de oportunidade na infância para operar essa ptose congênita e devolver esse campo de visão para o olho poder desenvolver. Então, ptose congênita não é tão frequente, né, mas pode acontecer, a gente tem técnicas específicas para corrigir. Mas é muito importante. A gente tem que diagnosticar na infância, operar na infância se tiver obstruindo o eixo da visão, para o olho poder desenvolver e essa criança não ter prejuízo visual mesmo ao longo da vida. Então, acho que a gente. Vocês operam de qualquer idade.
idade, até o nenenzinho. basicamente, temos que saber fazer de tudo. Mas geralmente o pediatra consegue visualizar isso aí já, né? Eles já são Normalmente treinados sim. E habitualmente. normalmente, como é uma coisa que atrapalha, que a mãe vê também que um olhinho tá mais fechado que o outro, quando ela é simétrica, a criança normalmente tenta fazer posição de cabeça, então compensa elevando Levantando. o queixo. Mas normalmente a mãe ou o pediatra, eles reparam, sim. É uma coisa que chama atenção. E aí a gente consegue operar o quanto antes. Você é maravilhosa, você é animada, você traz energia para essa Ai, blefaroplastia, tem que ser. pros olhos. Quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que é assim, né? Eu acho que é meio que isso, assim. Quando a gente tem um tema que a gente realmente gosta, fica na cara. Exato, Não fica nos tem. olhos, Fica nos visíveis. olhos. Então, vamos dar uma mensagem para a galera aí, para seus pacientes e para os Ai, nossos com certeza. Primeiro, coleguinhas. queria agradecer de novo, uma Um oportunidade prazer. boa. Fala igual papagaio, né, gente? Mas é isso. Quando a gente gosta do tema, não tem muito como fugir. Mas eu acho que a take-home message, a mensagem que eu quero que fique, é procure um profissional capacitado. Acho que a gente tem muita coisa hoje em dia que a gente pega que não precisava ter acontecido, que se tivesse sido feita de forma melhor, enfim, de forma mais consciente, de forma mais técnica, a gente poderia evitar. Então, desconfie de preços muito baixos, de coisas que fogem muito. O mercado médico, ele querendo ou não, tá tendo muito médico no mercado e aí tá todo mundo procurando se colocar. Então, procure um profissional capacitado, olhe se ele realmente é subespecialista, né? A gente Informação se adequada, tem né? O informação adequada, RQ. então se ele tem CRM, se ele tem RQ, procure se informar, porque quando a gente está fazendo uma coisa no nosso corpo, é muito importante a gente ter essa consciência. E uma mensagem agora para os profissionais médicos, eu acho que nós, médicos bem capacitados, a gente tem que estar se posicionando sempre na rede social. Acho que a gente não tem mais esse espaço também de ficar nas escuras do nosso consultório esperando os pacientes chegarem. Acho que é nossa obrigação também levar informação de qualidade, e informação importante mesmo, se posicionar e estar lá, porque o profissional, às vezes, que não é bem capacitado, ele é o primeiro a estar lá. Então, a gente que é bem formado, a gente tem que estar lá também, e agregando isso e orientando os nossos pacientes, porque isso vai fazer toda a diferença para o futuro da medicina. E você tá lá? Estamos lá. E como é que você tá lá? É doutora DRA.Andrea sem o I Morato. Então, Perfeito. no TikTok também, hein, gente? Eu sou jovem, estamos no Instagram e no TikTok. Tem dancinha, não? Não, sem dancinha, Sem pelo dancinha, mas amor com de muita Deus. informação. Com informação. Que maravilha. No máximo um review de um restaurante, uma coisa que vai agregar também, uma coisa sempre legal, informação. porque isso é bom. Então, você já sabe onde procurar a doutora, lá tem mais informação, é por lá que a gente também pesquisa, vê os colegas, também estuda eles, e lá tá, no da doutora tá completinho, tá bem feito. TikTok, Instagram vai estar aí embaixo também na descrição, tá? Contato para ela, facilita para marcar consulta com ela. Moro longe, entre em contato, uma avaliação online, uma dúvida, tudo isso é possível, né, Com doutora? certeza, sem dúvida. Então, beleza, a medicina tá aí para isso, e o podcast Na Saúde e na Doença tá aí para você. Se inscreve, homem, mulher, me ajuda, vamos fazer isso crescer, a gente vai ser o maior do Brasil para Com trazer certeza. informação e trazer pessoas com a doutora Andréa. Obrigado demais. Que é isso, obrigada a vocês, pessoal.